Olá pessoal, Romeu Gonçalves, a sua voz de combate. Combate à corrupção, combate às fake news e combate aos desmandos políticos que existem por aí. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como defender a nossa economia e falar um pouco também sobre a atuação parlamentar que nós esperamos, uma situação de oposição. Sim, porque é aquela tal história. O governo já foi eleito, está instalado aí, está trabalhando, ninguém pode dizer nada ao contrário, só que não pode deixá-lo à solta. Cuidado, gente, eu tenho falado isso muito. Vocês observaram que na semana passada, quando foram empossados os nossos deputados federais e os nossos senadores, estava uma festa assim, para ninguém botar defeito. Uma festa enorme, todo mundo muito alegre. Aliás, a Câmara dos Deputados realmente representa o povo brasileiro. Tinha de tudo lá, tudo que vocês podem imaginar. Tinha gente séria, tinha gente compenetrada, tinha gente alegre, comemorando, tinha gaiato, tinha de tudo. Inclusive, a galera eu observei, vale a pena observar, que a galera do PL, que aliás, nessa legislatura, é uma bancada enorme, conseguiram eleger mais de 90 deputados. Então, é uma bancada para ninguém botar defeito. Só que, de cara, nós observamos o seguinte, que estava lá, com cartazes, estavam lá, a maioria deles com cartazes nas costas, fora Lula! E aí uns ou outros gritando, agora é guerra, e não sei o quê, papapá. Gente, tudo bem, só que o que nós esperamos dos nossos deputados é articulação, é oposição consciente. Esse negócio de fora Lula, não, é guerra, não sei o quê, vai deixar passar. Vocês podem observar que, por exemplo, nessa semana, na segunda-feira dessa semana, no dia 6, foi empossado como diretor-presidente do BNDES, não é pouca coisa, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É uma agência de financiamento importantíssima para o desenvolvimento do país. Muito importante. E aquela história, vamos fazer uma oposição, botar o mercadante para fora, é negativo, não é nada disso. Deixa o homem trabalhar. O que precisamos é fazer com que trabalhe realmente naquilo que precisa. Por exemplo, voltando um pouquinho a alguns dias atrás, na primeira viagem do Lula à Argentina, nós temos que lembrar de novo que ele já saiu lá prometendo para todo mundo da América do Sul aí, não, porque nós vamos financiar, porque nós temos que tratar do desenvolvimento regional da América do Sul, não sei o quê, aquela história toda, e já prometeu para o governo argentino que vai financiar com recursos do BNDES, vai financiar um gasoduto que sai lá da extrema da Argentina, da Patagônia Argentina, um gasoduto enorme para poder conduzir o gás até os principais centros distribuidores, para poder vender o gás para os vizinhos ali da América do Sul, Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile, e vão vender gás adoidado. Gente, nós já temos um exemplo disso no passado, no governo da Dilma, quando ela se arvorou, através do BNDES também, a financiar obras em Cuba, Venezuela, na Bolívia, em alguns países da África. Aliás, só da companheirada, todo mundo, a maioria deles, nada democrático, tá certo? E aí, o que foi feito? Levaram o nosso dinheiro, faltou dinheiro aqui para
e está faltando hoje para os nossos financiamentos, para o desenvolvimento nacional, tá certo? E o dinheiro fica aí agora dizendo, não, é fundo perdido, mas tem um fundo econômico para cobrir essas despesas, não sei o quê. Quer dizer, balela e mais balela, balela e mais balela. Seriedade. É isso que a gente espera hoje. É isso que a gente espera dos nossos parlamentares. Não se iludam, porque o Lula é exatamente uma outra face da mesma moeda do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro é uma face e o Lula é outra. Nós estamos nos extremos, com a diferença que o Lula trabalha um pouco mais. É um político. É um político que negocia com todo mundo, etc. A diferença é interessante. Só que, cuidado, segura o homem. Segura o homem, porque ele já começou. Quando eu falo que são duas faces de uma mesma moeda, então vou fazer um paralelo aqui, pequenininho, de cara, só para vocês notarem. Quando o Bolsonaro foi eleito, tá certo? Tinha prometido combater a corrupção e botar só gente técnico nos ministérios e não ao centrão, não a isso, não aquilo, não sei o que lá. E outra coisa, na campanha eleitoral ele dizia que ia trabalhar para não ter reeleição nunca mais. Mal acabou de assumir, subiu no palanque já fazendo campanha para a próxima eleição, que aliás ele perdeu recentemente, tá certo? E não parou mais, tá certo? O Lula a mesma coisa. Na campanha agora, recente, bem, o ano passado, poxa, tá certo? Não, companheiro, porque nós não tem mais idade e essa eleição eu não vou concorrer à eleição. Acabou de assumir, já está admitindo, não, porque na próximo pleito, se for necessário, e se a minha saúde permitir, e papai já voltou com 80 anos, mas se eu tiver bem de saúde, enfim, o camarada já está fazendo a campanha já para 2026, tá certo? Quer dizer, são faces da mesma moeda, a gente tem que segurar esse tipo de coisa. Por que eu falo que tem que segurar esse tipo de coisa? Gente, vamos trabalhar com seriedade, vamos cuidar dos nossos interesses. O BNDES foi criado para financiar o desenvolvimento econômico e social brasileiro. É dinheiro nosso, dinheiro dos nossos impostos, das nossas taxas, tá certo? Então, não fica se arvorando por aí com essa história de financiamento da companheirada para lá e para cá. Mas e aí? Como é que você combate isso? Gente, com articulação consciente dos nossos deputados e senadores. O nosso parlamento é uma instituição, pelo menos de acordo com a lei, ela é muito forte, tá certo? E as atribuições são bem claras. Na Constituição, as obrigações constitucionais dessa turma é legislar. Portanto, revogar leis que não estão funcionando, elaborar novas leis, tá certo? E, principalmente, muito mais importante, quer dizer, não tão importante quanto, fiscalizar o executivo e o judiciário, fiscalizar os demais poderes. Então, gente, para isso é que os deputados e senadores foram eleitos, tá certo? Para poder legislar e para fiscalizar o executivo. Agora, voltando à história do financiamento do BNDES no passado. Por que aconteceu esse troço? Porque houve conivência dos nossos deputados e senadores. Aprovaram, acharam bonito, tá certo? Agora, essa turma que está entrando aí, principalmente os caras que estão se dizendo que vão fazer uma oposição, que o faça conscientemente, que saibam articular.
Porque apesar da bancada, por exemplo, do PL ser uma bancada robusta, tá certo? Ela não aprova nada sozinha. Os caras têm que se articular. Eu até vou dar um exemplo de articulação. Eu não gosto nada, nem um pouquinho do Arthur Lira, que foi eleito presidente da Câmara. O Lira conseguiu se reeleger, primeira coisa, se reeleger. Foi candidato de novo, já contava certo que ia ser, foi reeleito. Uma vez reeleito, ele se articulou com todos os demais parlamentares de todos os partidos e obteve uma votação fantástica. É um negócio assim, para realmente você tirar o chapéu. O camarada conseguiu mais de 460 votos num ambiente de 513 votos. É realmente uma capacidade de articulação muito boa. Aprendam com Lira, pô, tá certo? Aprendam com Lira. E aprendam também para poder fazer uma listagem Nós temos um punhado de leis obsoletas, leis que atrapalham, leis que foram criadas na calada da noite só para poder proteger o corrupto, etc. Nós temos que fazer uma listagem dessas leis aí e fazer uma articulação entre os deputados que se propõem a fazer uma oposição, que o faça conscientemente, para poder revogar essas leis que não valem para nada, que aliás estão aí só para atrapalhar, e criar novas leis, defender novas leis que o povo brasileiro está esperando ansiosamente faz um tempão. Mas muito tempo que nós estamos esperando por leis adequadas. Vou dar um exemplo. Prisão após a condenação em segunda instância. Quer dizer, o camarada foi condenado numa primeira instância, que geralmente é um juiz só, tá certo? Depois foi para a segunda instância, que é um colegiado, tá certo? São os desembargadores, etc. Então, se os desembargadores analisaram aquela sentença e analisaram todo aquele processo e viram que ele não tem vício e aprovaram a sentença de primeira instância, e muitas das vezes até a prova ainda aumenta um pouquinho, tá certo? Que o camarada já vá preso imediatamente. Ele pode recorrer para a terceira instância? Pode, mas preso, para poder acabar com a impunidade. Até porque, numa situação dessa, se o camarada já foi condenado em segunda instância e foi preso, tá certo? Os advogados, que geralmente são bancas assim, que tem um punhado de advogados e tal, nas condições atuais, os camaradas produzem assim 30 mil páginas de defesa, não sei o quê, fica um negócio assim, estúpido, impossível dos desembargadores e dos juízes da terceira instância para poder deglutir tudo aquilo e dar uma coisa. Quer dizer, é por isso que os nossos processos passam anos e anos. Agora, imagina se o cliente dele foi já condenado e acabou de ser preso. É claro que ele vai continuar defendendo, só que agora vai fazer no máximo umas 30 páginas de defesa, tá certo? Que é para poder a terceira instância analisar logo. Vocês notaram a diferença? Gente, nós temos e isso é apenas um exemplo, nós temos um punhado de coisa que está por aí precisando de ser tocado pela frente. Nós precisamos realmente de levar a sério e aprender também, nós os eleitores, aprender a cutucar os nossos deputados e senadores. Eu nem me lembro em quem votou. A maioria é assim mesmo, infelizmente. O camarada, nós ainda não temos um voto consciente para o legislativo. Tudo bem. Então, entra na internet, na procura do Google lá, e descubra primeiro quais são os deputados federais e os senadores do seu estado, tá certo? E começa a identificar, entra no site da Câmara, vê lá o e-mail de cada um deles, telefone, não sei o quê, e começa a margir, pô.
Ah, não, mas eu não tenho muito jeito para esse tipo de coisa. No mínimo, vai lá e fala, olha, deputado, eu sou contra a liberação de dinheiro para a Argentina. Dinheiro nosso para a Argentina. Pronto, fala na sua linguagem, da maneira mais... Tá certo? Mas nós temos que começar a cutucar os nossos deputados. E os nossos deputados, eles têm que começar a aprender a fazer uma oposição consciente. A gente precisa de oposição, sim. Não pode deixar o governo solto por aí, tá certo? Não pode. Esse camarada tem que trabalhar segundo os nossos preceitos constitucionais, segundo as nossas leis, segundo os nossos interesses. É isso que a gente espera da defesa da nossa economia. Vamos começar defendendo a nossa economia, fazendo com que o dinheiro seja bem aplicado aqui, tá certo? Vamos fazer com que seja bem aplicado aqui. É isso que nós estamos precisando. Nós temos muito que desenvolver ainda nessa área da atuação parlamentar. Muita coisa precisa ser mudada, mas vamos começar pela conscientização do povo, para aprender a cutucar os deputados e senadores, e conscientização dos nossos deputados e senadores, que legislativo é para legislar e fiscalizar. Mas para fazer isso, eles têm que primeiro aprender a se articular. Articular no Congresso não é tão difícil assim, poxa, tá certo? Os deputados têm lá 513 deputados, então, se eu sou um deputado, eu tenho que tratar de articular com 512, tá certo? Tá certo? Para poder fazer consenso em torno dos interesses do país. Não adianta, eu falo mais uma vez, não adianta começar com esse tipo assim, fora fulano de tal, não, gente, esse tipo de oposição só faz barulho e enquanto isso a caravana vai passando, tá certo? Vamos parar com isso, vamos fazer oposição consciente, oposição que precisa, é aquela história, o governo propôs alguma coisa interessante, aprove logo, tá certo? Ouça, aprenda a ouvir a opinião do povo, aprenda a ver o que se passa em torno do nosso ambiente, tá certo? Então, vamos começar a cutucar os nossos deputados, e senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, gente, está na hora de o Brasil precisa demais de vocês, então está na hora de vocês realmente se conscientizarem e trabalharem pelo Brasil. E trabalhar pelo Brasil é aquela história. O governo propôs um negócio interessante, corra lá e ajude a aprovar, tá certo? Propôs uma indecência do tipo essa, não, porque nós vamos financiar a Argentina, porque vai ter uma companhia brasileira. Gente, para com isso, tá certo? É dinheiro que está indo para fora e que depois não volta, tá certo? Então, vamos aprender a fazer um governo de consciência. Voltando a falar um pouquinho do Lula, tá certo? Uma outra coisa que está me chamando muita atenção, principalmente agora nesses últimos dias. Vocês se lembram que eu estava fazendo um paralelo entre o Bolsonaro e o Lula. Quando o Bolsonaro tomou posse e começou já a subir no seu palanque, ele começou a plantar algumas ideias, tá certo? Alguns absurdos, não sei o quê, que foram aumentando. Uma das primeiras coisas que ele fez foi começar a enxovalhar o STF. Tudo de ruim que acontecia no país é o STF. Vocês podem notar que, na medida que o tempo foi passando, tá certo? Primeiro era o Fachin que era o vilão, depois o vilão virou o não sei quem lá, tá certo? Depois virou Alexandre de Moraes, tá certo? Então, o Alexandre de Moraes, hoje, é
segundo os bolsonaristas, é o culpado por tudo de ruim que tem no Brasil. Inclusive, segundo o que foi implantado na mente do pessoal, é que ele fica lá escondidinho, não sei o quê, escolhendo quem é que vai ser eleito, pô. Tá certo? Então, vamos acabar com esse tipo de coisa. Mas eu estou querendo fazer esse paralelo porque, assim, o Bolsonaro subiu lá e começou e vai jogando esse troço. Depois vão dizer, não, porque as Forças Armadas podem intervir, porque não sei o quê, ppp. Ele vai plantando esse tipo de coisa. E agora, o que o Lula está plantando? Esse tipo de coisa? Não. Graças a Deus, não. O Lula tem respeitado o STF, tem respeitado as Forças Armadas, que, aliás, o Bolsonaro transformou meio mundo de gente em boneco, tá certo? Isso é horrível. É horrível para as nossas Forças Armadas, é horrível para o Brasil, para a nossa imagem, para tudo, tá certo? O Lula, nesse sentido, ele tem respeitado, respeita o STF, respeita as Forças Armadas, age naquilo que tem que agir e está tocando. Só que mal entrou lá. O Lula já começou a falar mal do Banco Central. Por quê? O Banco Central, atualmente, ele é independente. O presidente da República não tem força para poder ir lá e trocar o diretor-presidente do Banco Central do jeito que ele bem entende, de acordo com a sua política. Por conta disso, ele já está começando a dizer, não, porque isso é um absurdo, esse juro alto. Gente, juro alto, isso é no mundo inteiro, tá certo? É um horror? Nós precisamos mudar isso? Precisamos. Mas não é simplesmente chegar lá e dizer, não, a taxa do juro agora é zero. Não é assim que funciona. No mundo inteiro. A política econômica, ela tem que, através dos bancos centrais, nem pode começar a emitir moeda à torta direito, porque não compra nada, causa inflação. Não pode baixar demais o juro num ambiente que está a perigo de inflação por N fatores aí, porque o camarada pega um empréstimo barato, tudo bem, mas ele vai pagar o pato pela inflação, quer dizer, vai pegar o dinheiro, vai trabalhar e não vai render nada, porque tudo que ele rende, a inflação come, tá certo? Então, nós depois vamos falar, em qualquer hora dessa aí, um pouco mais sobre economia, tá certo? Fazendo alguns parâmetros do que acontece na nossa casa e o que acontece no governo. Mostrar que todo mundo paga imposto, diferentemente do que as pessoas pensam, todo brasileiro paga imposto. Até aquele camarada que não está desempregado e está recebendo o Bolsa Família, está vivendo. Ele também paga imposto. Não paga tanto quanto eu, quanto algum camarada da classe média, que paga imposto de renda, disso, daquilo outro. Mas o camarada que só usa o dinheiro dele para comprar comida, ele paga uma carga de imposto tremenda. Então não se iluda, é o seu dinheiro que foi dado com uma mão, está sendo tirado com outra, tá certo? E agora o camarada quer pegar esse dinheiro e jogar nos países da companheirada aí fora. Cuidado com isso, gente. Eu estou levantando essa lebre. Vou fazer um vídeo nos próximos dias aí, assim que possível, falar um pouco sobre economia, sobre esses aspectos de o que é inflação, o que causa inflação, tá certo? Numa linguagem bem simples, linguagem de leigo como eu, tá certo? Para as pessoas entenderem direitinho quem que é o vilão nessa história. Mas voltando ao Lula e voltando a essa história aí do financiamento externo com dinheiro do BNDES, cuidado, gente. Senhores parlamentares, quem é de vocês aí que está se dizendo que é da oposição? Vai deixar por isso mesmo? Vai deixar passar barato? Vai aprovar? Tá certo? Vai ficar calado em frente a esse negócio? Começa a agir, gente. Começa a agir. Nós temos
que realmente praticar uma boa política aqui no nosso país. O Lula tem condição de liderar esse tipo de coisa. Ele realmente é um animal político, ele tem capacidade de liderar o pessoal para fazer coisas boas no nosso país. Mas vamos começar a cortar essas asinhas do camarada, tá certo? Então não deixa o camarada intervir na autonomia do Banco Central, porque é aquela história, se tira de lá um camarada, ou tira a autonomia do Banco Central, tira um diretor, bota o outro que vai falar a linguagem que ele quer que fala, nós estamos fritos, pô. Nós vamos ver o que aconteceu no governo da Dilma, tá certo? Nós não precisamos ficar jogando pedra no passado, mas nós temos a obrigação de não deixar acontecer de novo. É isso que eu estou chamando a atenção. Eu estou chamando a atenção para que haja realmente uma oposição consciente, uma posição a favor do Brasil. Cidadania é um negócio sério. Nós precisamos aprender a exercer a nossa cidadania. E para isso eu quero contar com vocês.